Bom, ciclistas, resolvi trazer esse assunto aqui dos patinetes elétricos para o nosso canal, porque foi notícia essa semana, todo mundo está falando sobre isso, vocês sabem o que aconteceu lá na Prefeitura de São Paulo, né? Mas eu vou estar explanando isso para vocês aqui. Muita gente falou sobre o assunto, Renata Falzoni do Bike é Legal, o Arthur Duval do Mamãe Falei, né? Também já falou sobre o assunto. E eu queria trazer um pouco da nossa visão, a visão de quem quer comprar uma bicicleta elétrica, quem tem uma bicicleta elétrica, aonde isso pode impactar na nossa vida. Tá certo? E será que isso de fato é bom ou é ruim pra gente ou como um todo para quem anda de bicicleta, anda de bike elétrica também? Eu queria começar a falar sobre esse assunto explicando um pouco do que aconteceu, né? Vamos lá. Bom, semana passada, o nosso excelentíssimo prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, baixou um decreto aonde ele regulamentava os patinetes elétricos de acordo com uma série de regras, tá certo? Que vai estar aqui explanado para vocês. Não vou nem debater sobre a questão das regras, mas ele fez essas regras, eu vou falar sobre as consequências. Enfim, onde imputava uma série de regras, né? E dessas regras, para quem não as cumprisse, imputava-se multa. Mas e caso o ciclista, no caso, ou a pessoa que estivesse ali com o patinete elétrico, não fosse dela o patinete elétrico? Então a prefeitura acabou multando a empresa desse software que disponibilizava o serviço de aluguel e tudo mais. Resultado, foram mais de 500 patinetes apreendidos e mais de 400 danificados, porque é um produto teoricamente sensível a jogar em cima de um caminhão, de uma caçamba, ou mesmo ser guardado de qualquer forma sem o devido cuidado, né? E o que a gente pode tirar disso? Bom, é o seguinte. A gente precisa discutir melhor sobre o que é de fato importante ou não em relação à regulamentação. Regulamentar um patinete elétrico, que é um produto novo, que serve para suprir uma certa demanda, eliminar trânsito, atingir uma determinada camada da população que sofria com mobilidade urbana e está tendo uma opção, para mim é um erro. A gente tem problemas muito maiores para resolver, mas vamos lá. Não vou entrar nesse mérito de problemas. Vamos analisar o problema em si, então. Tá? O que acontece? Se você exige que as empresas fiscalizem as pessoas que andam com os seus patinetes, é o equivalente a você ter um serviço de aluguel de carro e prender o dono da empresa se a pessoa bater o carro. Entendeu? A gente não pode penalizar a empresa que está gerando emprego, está gerando renda, está desenvolvendo serviços novos por causa de pessoas que não sabem usar equipamento. O patinete veio da Europa, veio da China, veio dos Estados Unidos, locais onde tem uma certa estrutura para poder andar. É um pouco melhor para poder andar lá. Aqui no Brasil a gente já sabe como que é a situação das nossas estradas, eu não preciso falar como que é o trecho aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, né? É óbvio que é perigoso. Entendeu? Mas enquanto a gente não pensar que a população tem capacidade de avaliar riscos, a gente vai estar sempre rodando atrás, correndo atrás do rabo. A gente precisa avançar, a gente precisa melhorar e não trazer retrocesso. Fazer esse tipo de regulamentação multando as empresas de aluguel de patinete elétrico é trazer de volta os velhos sistemas, como táxi e sistemas caros, sistemas lentos como ônibus, como o próprio carro, não é a solução. A gente precisa discutir sim, tem que ter umas regras, mas a gente tem que partir do pressuposto do quê? Se a prefeitura quer multar, ela primeiro ofereça estrutura. Se ela oferecer uma via ótima, larga, para que as pessoas possam andar, aí ela pode começar a pensar nisso. Agora, ela não faz a parte dela e quer cobrar que as outras pessoas façam. É um pouco de incoerência aí, entende? Então, mas por que eu estou falando de tudo isso? Aonde que eu quero chegar? Bom, algumas das regras são as seguintes. Exigem o uso de capacete, o veículo não pode andar na calçada, tem vias acima de 50 km por hora, o patinete não pode andar, e só pode andar nas vias até 40 km por hora, e ele não pode passar dos 20 km por hora. A questão é o seguinte, sempre volto a pensar, como vamos fiscalizar isso daí? Entendeu? Tudo bem, o capacete é fácil, é uma coisa visual. E a questão é o seguinte, tem que multar quem está sem capacete, o condutor, e não a empresa de aluguel. Não faz sentido esse tipo de coisa.
entendeu? Se a prefeitura não tem como fazer fiscalização, ela tem que deixar que o mercado progrida, melhore, evolua, não é? E não ficar multando empresas simplesmente para fechar negócio de empresas. No fim das contas, o que vai acontecer é que as empresas vão fechar, vai deixar de ter o serviço e a cidade volta a ser cada vez mais caótica e o trânsito maior. E aonde isso bate na bicicleta elétrica? Na bicicleta elétrica bate porque é o seguinte, eles são primos. Bicicleta elétrica é um veículo elétrico também, foi feito para ser uma opção para quem está no trânsito, para quem quer um meio de transporte mais limpo, mais inteligente. E eles vão começar a encrencar cada vez mais com as bicicletas elétricas. Existe uma legislação de 2012 para as bicicletas elétricas. Mas o mercado meio que se acomodou e conseguiu se entender melhor com a bicicleta elétrica. Tá? Eu continuo achando que sim, isso é uma opinião pessoal minha, o patinete ele é muito perigoso, sim, porque se você tiver um trecho ruim, e essa é a questão mais importante, se você tiver um trecho ruim, você é catapultado, não adianta, é perigoso, entendeu? Se um carro vem em cima de você, você não tem um veículo rápido e ágil para você poder se desvencilhar de maneira simples. Agora, uma coisa é a minha opinião pessoal, achar que o patinete elétrico é um veículo perigoso. Outra coisa é eu querer proibir o uso do patinete elétrico para uma pessoa, porque eu acho que vai ferir ela. As pessoas têm que ser responsáveis pelos seus atos, tá? Lembrando que eu estou falando isso para as pessoas maiores de 18 anos, tá certo? Menores eu concordo totalmente, isso tem que ser muito bem revisto, proibição tem que ser forte para que as pessoas não machuquem as crianças. Mas um ser humano adulto ele é totalmente livre, entendeu? Ele sabe o que é melhor para si. Então a gente tem que pensar dessa maneira, a gente tem que começar a pensar um pouco mais nas implicações que uma lei vai trazer, tá certo? No fim das contas, na minha opinião, vai acabar proibindo essas empresas de trabalhar e vai ser ruim para todo mundo. Agora eu vou trazer uma outra visão para vocês, porque é o seguinte, o patinete elétrico é novidade. A maioria desses produtos são importados. Para importar um produto no Brasil, leva em média de 90 a 120 dias para esse produto chegar. Imagina só, as empresas que já estão atuando estão tendo problema. Imagina aquelas que compraram os patinetes para pôr aqui no Brasil, que o patinete ainda nem chegou. Então, só para vocês terem uma ideia do prejuízo financeiro. E por que eu estou falando de prejuízo financeiro? Porque eu estou olhando o lado da empresa, essas empresas empregam pessoas. E essas pessoas podem perder seus empregos. Eu sempre tenho que pensar do lado da comunidade, das pessoas, e nunca do lado do governo. Porque o governo em si não pensa nessas implicações na hora que dá uma canetada dessa. Então, eu deixei uma campanha ali no nosso canal, uma pesquisa, para a gente avaliar o que vocês acham sobre os patinetes elétricos, para a gente poder entender melhor sobre isso. E a gente vai estar trazendo aqui conteúdo para a gente discutir melhor sobre assuntos e verificar a opinião de vocês também. Então, galerinha, não se esquece, tá? Já deixa o like aqui para a gente poder continuar fazendo mais vídeos desse, entender que vocês estão gostando desses vídeos. Sigam a gente aqui nas redes sociais. E, caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Falou!